Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma live de sábado. Lembrando sempre que se vocês estiverem gostando aí das nossas entrevistas no Facebook, cliquem em seguir e depois em ver primeiro e no YouTube. Ative o sininho, se inscreva no canal. Lembrando que as lives, depois que acabam aqui no Facebook, elas ficam disponibilizadas e a gente sobe os vídeos no canal Histórias do Cinema no YouTube também. Hoje eu estou muito feliz porque o meu convidado é um conterrâneo que dispensa apresentações, o ator Luciano Quirino, que tem mais de 30 anos de carreira aí em teatro, cinema, televisão. Os pequeninos o conhecem como Ptolomeu, o pai do Bento em Detetives do Prédio Azul, mas o Luciano tem papéis importantíssimos aí em cinema, de teatro, séries como 9mm e por aí vai. Luciano, é uma honra te receber aqui, é o padrinho do Santos Cine Fest também, a gente tem a honra de ter essa parceria aí. Queria que você começasse falando por que a arte, por que a atuação, o que te levou a seguir esse espaço? Bom, foi uma escolha mesmo, né? Foi isso tudo. Essa escolha aconteceu no ginásio, que é aquele período que você está na escola, mas você já está começando a pensar o que você vai estudar, o que é que você quer ser quando crescer. E aí, eu tinha uma professora de literatura, a Maria da Graça, onde ela desenvolvia um trabalho de teatro com os alunos, né? Ela pedia, separava a classe em grupos, e aí ela pedia para que cada grupo desenvolvesse uma temática, um tema e tal. Foi aí que se deu início a arte, o teatro, para mim, a princípio. Depois eu fui para a dança, também enveredei pelo mundo da dança, isso no ginásio. Depois, na adolescência, eu fui fazer dança. Fiz muitos anos dança na Lúcia Milás, a escola de balé Lúcia Milás, com Silvano Cagnati, participei dos festivais de dança da cidade de Santos, que também aconteceu por acaso. As coisas na minha vida, o André, sempre aconteceram, eu nunca planejei nada. Eu sempre fui intuindo no caminho. Eu sabia o que eu queria, mas aonde eu ia chegar, nada foi planejado. E então eu fui parar na dança, que era uma forma de eu estar me expressando artisticamente, de estar no palco, de estar desenvolvendo essa atividade. Né? Isso depois de eu já ter feito teatro amador, né? Na Cadeia Velha, né? No Centro Cultural Pagu, que é a Cadeia Velha de Santos. Depois disso é que eu fui fazer dança também. Então já tinha feito teatro amador, Grupo Cinto, e depois fui para a dança. A dança me possibilitou algumas coisas muito bacanas, porque não era comum um homem dançar, e precisava de bailarinos homens para dança, né? Enfim, para a diversidade da cultura da dança. E aí eu enveredei, eu tinha uma facilidade também corporal, física, força, né? Para os padedês e portês, junto com as bailarinas, ou seja, e aí foi. Daí eu fui para São Paulo, por causa da dança. Eu fui para São Paulo para tentar entrar num balé da cidade de São Paulo, num balé estágio, num balé, num corpo da vida. Fui para São Paulo. E lá é que as coisas começaram. Eu caí num espetáculo, meu primeiro trabalho profissional, foi um espetáculo chamado Emoções Baratas, do José Posse Neto, que era um musical, onde eu pude juntar as duas coisas. O teatro, que eu já tinha feito, que eu já vinha fazendo, né? Artes cênicas, que eu tinha estudado aí na Faculdade do Carmo, e a dança. Então, eu caí num espetáculo musical onde eu juntei as duas coisas, a dança e a interpretação. Então, foi assim que se iniciou, né? A brincadeira toda começou dessa forma. E aí depois você vai, claro, fazendo cursos de aperfeiçoamento para melhorar, você vai fazendo parte de outros grupos de teatro, você vai tendo conhecimento de outras escolas, né, teatrais, enfim. Então, a coisa vai indo, vai caminhando, e assim foi. Eu comecei no teatro, em Santos, fazendo teatro no ginásio, depois eu passei a fazer teatro amador, hoje secretaria na Centro Cultural Pagu, que antigamente era Cadeia Velha,
E depois, em São Paulo, eu juntei tudo no Emoções Baratas, que foi esse musical que eu fiz. Não era comum musicais na época, como hoje. Hoje nós temos aí grandes musicais, mas na época não. Então, e esse trabalho, sim, esse trabalho foi meu primeiro trabalho profissional, foi em 1988, e ele me abriu portas. Eu tive, nesse espetáculo, foram 2 anos de muito sucesso. Esse espetáculo foi um grande sucesso em São Paulo. Nós tínhamos 2 sessões na quinta, 2 sessões na sexta, 2 sessões no sábado e 2 sessões no domingo. E a classe inteira artística assistiu, praticamente, vamos dizer assim. E aí abriu-se as portas. E eu fui indo, fui caminhando, e depois televisão, cinema, e aí estou aí já. Como é que surgiu o audiovisual na tua carreira? Assim? Como é que... Olha, o audiovisual, para você ter uma ideia, como eu já andei nesse mundo de meu Deus. Na época, eu estava fazendo um espetáculo infantil que chamava-se TV Colosso, que era um musical também, era um teatro de marionetes, e que todo mundo assistiu. Tem uma geração aí que assistiu muito a TV Colosso na Globo, passava de manhã. E tinha uma versão da TV Colosso para teatro. Nós viajamos o Brasil inteiro fazendo esse espetáculo, né? Essa peça teatral, onde as crianças ficavam alucinadas. Fizemos ginásios, grandes ginásios lotados, e eu fazia um dos bonecos da TV Colosso, né? Eu entrava dentro do boneco, ninguém via que era eu lá dentro. E 50 graus, enfim, uma temporada maravilhosa, né, de sucesso em São Paulo. Depois viajamos todas as capitais. Quando terminamos esse trabalho, a gente pega, quando você faz um trabalho como esse, você cria grandes ligações, grandes amigos no decorrer das temporadas. E a assistente de direção, Lúcia Serpa, um beijo, Lúcia, eu falando, e aí, nós vamos fazer trabalho, como é que é? Porque a gente é autônomo, até, enfim, tem nenhuma perspectiva. Acabou um trabalho aqui, precisa arrumar outro. E ela falou, ela levou o material. Eu já tinha feito, na época da TV Colosso, eu já tinha feito alguns trabalhos em televisão. Eu tinha feito um negocinho no SBT, eu tinha feito outro negocinho. Não, só tinha feito no SBT e tinha feito uma outra peça de teatro chamada 6 Graus de Separação, com direção do Jorge Tacla, um texto do John Guare. Essa peça foi um grande sucesso na Broadway. Quem fazia o personagem título que eu fiz no Brasil, lá quem fazia era Will Smith. Então, assim, essa peça foi muito marcante. Eu fui capa de Ilustrada em São Paulo, as críticas, ou seja, e eu dei esse material para a Lúcia Serpa. Eu falei, olha, se você souber de alguma coisa e tal, você me avisa. E ela fazia Telecurso 2000 na época. E ela levou o meu material para a produtora, que era a TVN, chamava. O meu materialzinho pequeno, que era essa peça de teatro, que tinha sido muito bacana, a crítica tinha sido boa. Eu estava trabalhando com eles no teatro, na peça teatral, e ela fazia esse trabalho lá, e ela levou o meu material. Chama ele para fazer um teste. Eu fui fazer o teste e eu comecei a gravar Telecurso 2000, que foi aonde eu peguei toda a cancha de televisão. Eu precisava decorar muito rápido, eu fazia um carteiro. Eu andava pela cidade inteira. As primeiras gravações, os primeiros episódios foram aqui no Rio de Janeiro. Nós viemos de São Paulo para o Rio para gravar no Rio de Janeiro. Eu fazia um carteiro de geografia, onde eu ia entregando as cartas nos bairros, e eu ia falando do relevo, da temperatura, do clima, dos mapas. Então isso me deu uma cancha muito, muito bacana para a TV. Eu aprendi como é que se funcionava, porque até então você tem até uma formação teórica, acadêmica, mas é a prática que você vai desenvolver realmente o seu trabalho, não é? E nessa era um educativo, um programa educativo. Está no ar até hoje. Até hoje passa o Telecurso 2000. Volta e meia me manda. Outro dia me mandaram aqui eu apresentando biologia. E aí foi bacana, me dei bem, fui safo, enfim. E fiz geografia, depois eu fiz biologia. Então eu tive 2 programas, foram praticamente 2 anos aí de trabalho. Eu ainda morava em Santos, eu subia e descia todo dia.
e de muito trabalho, né? Porque nós entrávamos numa Kombi, eles me davam os roteiros. Enquanto eles estavam procurando a locação, eu estava decorando laudas e laudas de textos sobre geografia para fazer o carteiro, apresentando, falando as coisas todas. E assim, foi uma grande escola, né? No sentido da agilidade, da memória, né? Foi assim que o audiovisual entrou na minha vida. Você sentiu muita diferença do... Pô, só lembrando que o Luciano também é youtuber, a gente vai falar daqui a pouco sobre o canal, o novo canal dele aí no YouTube. Você sentiu muita diferença nessa transição dos palcos para a TV? Picotou um pouquinho o áudio. Repete para a minha pergunta. Nessa transição do teatro para a televisão, você sentiu muita diferença? Foi uma adaptação tranquila? Como é que é isso para o ator? Não, eu demorei não, que sempre sou rápido, eu presto atenção, eu presto atenção sempre, muito, principalmente nessa questão profissional, né? Não, eu tive que me adaptar. Eu sou muito histriônico, né? Eu falo muito com as mãos, eu falo alto e tal. E na TV você não precisa nada disso, né? No cinema, menos ainda. No cinema, basta você pensar. É só você pensar no cinema. Na TV você ainda pode ter um comportamento, uma atitude, enfim. Mas eu tive que me adequar naquela telinha. Eu sou muito grande. Sou histriônico, é da minha personalidade. Falo alto, enfim. Para a TV tudo tem que ficar ali enquadradinho. Você tem que caber. Ó, aqui, tá vendo? Aqui, por exemplo, estou direitinho enquadrado, estou enquadradinho, estou bonitinho. Se eu fizer assim, eu já tiro o braço. Isso para a TV não funciona, né? Ou eu falo com a mão aqui totalmente embaixo, ou eu falo com ela aparecendo o tempo inteiro. Você não pode fazer isso. Quer dizer, não é que você não pode, você pode tudo, mas não é o indicado. TV, o enquadramento né? É uma coisa, você está enquadrado. Então eu tive essa adequação, mas também foi rápido, porque como eu te falei, eu sempre fui muito rápido, eu prestava atenção, né? Prestava atenção. Então teve sim tive que adaptar. E depois no cinema eu fui entender que o cinema, como é que eu posso dizer para vocês? O cinema, a câmera, ela vai lá, ela pega você, entende? Ela pega. Se você no cinema não estiver fazendo nada, mas só pensar, ela capta. Entende? A TV não, mas o cinema o cinema é o sentimento. Você tem que estar preenchido o tempo inteiro. Tá? Na TV e no teatro, você tem a técnica, realmente, tecnicamente, você consegue atingir o resultado esperado, né? Na sua interpretação. Mas no cinema, se você não estiver preenchido que eu digo não precisa fazer nada, absolutamente nada. Se eu tivesse que dar um conselho para os atores iniciantes, a diferença que eu percebo, que eu vivenciei, no cinema é isso. Basta você pensar e sentir. Você construiu o seu personagem ali dentro da obra, do contexto, da trama, aquela coerência emocional que é necessária, evidentemente, na construção, a curva da armar. Está com tudo ali, é sentir só, mais nada. Não pensa em querer fazer, que no cinema não rola. E da TV para o cinema, como é que foi esse caminho? Daí a gente já entra nos trabalhos mais específicos. Então, foi do cinema, então, do teatro para a televisão, eu tive que diminuir tudo, porque eu era muito teatral. Da televisão, que eu já tinha diminuído, para o cinema, eu ainda tive que diminuir mais. Né? É isso que eu estava falando, por exemplo. A câmera que ela vai e te pega. Ela te pegou, você tem que estar orquestrado junto com a câmera, respirar junto com ela. Entende? Toda essa ligação de como está sendo enquadrado, a que momento que ela vai chegar, é que esse balé, essa dança que acontece com a câmera,
ela vai te procurar. É você aqui, você sente ela vindo, você vai reagindo, eu digo reagindo, é sentindo de fato, até ela descrever o que é necessário. Né? Quem descreve, quem fala, quem conta a história no cinema é a câmera, é o diretor. Nós somos meros instrumentos. Luciano, eu vou falar agora alguns trabalhos que você fez em cinema e TV. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a experiência em cada um deles, tá? 9mm. 9mm foi genial, foi genial. Foi um trabalho muito importante na minha carreira. Se eu não me engano, não foi meu primeiro protagonista. Foi meu primeiro protagonista na TV. Né? A primeira série policial. Isso é uma série, temos hoje várias séries fantásticas, nacionais, inclusive, não tinha na época. Então, ele estava sendo um dos primeiros seriados. Nós tínhamos tido alguma coisa semelhante de seriados, mas há muitos anos atrás na TV. Na TV, que foi Plantão de Polícia, Hugo Carvana. Tiveram umas séries policiais na TV há algum tempo atrás, nesse formato, né, série policial. Mas no formato de série, que é diferente de televisão, né? O seriado, a construção, a dramaturgia é totalmente diferente de folhetim, da novela, da TV. Né? Então, se não foi o primeiro, um dos primeiros passou na Fox. Então, foi muito importante porque foi o meu primeiro grande desafio no sentido de encabeçar um elenco. Então, foi muito importante nesse sentido. Ali eu entendi que não basta só você chegar no horário, decorar suas falas, ser um grande profissional. Ali eu entendi que você protagonizar uma obra, seja ela teatro, cinema ou televisão, o protagonismo da coisa, né? Você tem que entender como funciona o set, de um modo geral. Não basta você chegar no seu horário, você estar com o seu texto decorado, você executar as marcas e ser um bom colega de trabalho. Não. Você, para que a coisa toda aconteça, você precisa saber o que está se passando com a menina que serve o cafezinho, por que é que ela está brava hoje, por que é que ela está chateada, porque aquilo vai interferir de alguma maneira no andamento da coisa. Então, o protagonista, além dessas questões todas profissionais, ele tem que estar muito atento ao set, aos colegas de trabalho, para que ele não deixe que nada aconteça no sentido de esse tipo de coisa, sabe? Que são bastidores que acabam indo para cima. Então, como ele encabeça, ele está encabeçando o elenco, o grande protagonista. Isso eu estou te falando, André, são de minhas experiências, é o que eu trago comigo na minha vida. Cada um, mas te falando de experiências que eu tive. E nessa experiência, por estar protagonizando essa série, eu percebi isso, que era muito importante. Quando eu percebia alguma coisa, eu ia lá, tentava conciliar, né, ou esclarecer, para que o andamento do set seja bacana, você sempre chegar muito bem-humorado, o astral lá nas nuvens, para trazer as pessoas para o trabalho. Né? Muitas pessoas elas têm os seus problemas, chegam ali no set, e muitas vezes deixam que isso interfira no trabalho. Isso é comum, é da natureza humana. Então, quando você está protagonizando e encabeçando um elenco, isso é fundamental. Foi um entendimento que eu tive. E já que você perguntou de 9mm, e nós estamos nessa questão dessa discussão racial, do racismo, eu vou aproveitar a deixa para contar uma passagem e a gente ressaltar toda essa questão do racismo. Eu também tive os meus processos, né, nessa questão racial, da minha raça, da minha cultura, do meu povo. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu estava num momento de representatividade. Eu sentia a falta da gente ser representado na televisão. Eu estava com o cabelo Black Power, com muito orgulho, né, do meu cabelo e tal. E eu propus, tanto para a direção como para a parte artística,
manter o meu Black Power. Eu tinha o cabelo bem grande, com dreads nas pontas. E a produção e a direção, primeiramente resistiram um pouco, mas, poxa, porque eu fazia um delegado de polícia do DHPP, de Black Power, Rastafari. Mas eu não desisti, e falei, não, vamos fazer, eu acho que é bacana. Ele era um herói, eu achava importante nós termos um herói com Black Power, no que diz respeito à representatividade, né? Não tem nada mais representativo da cultura negra do que o cabelo, do que os traços, né, negros, e o cabelo é um deles. Então, poxa, é mais bacana, gente, mas vamos, ele é um herói, eu acho importante, ele é um cara que se difere de toda a polícia, isso estava na sinopse, se difere, ele está chegando para fazer justiça, nada mais justo do que ele chegar realmente com o cabelo da sua origem, das suas raízes. Acho bacana isso, vamos fazer. E deu certo, eles compraram. E disseram, mas lá na frente nós vamos ter problemas. Mas toparam. A direção, a parte artística, todo mundo topou. E eu fiz os 4 pilotos da primeira temporada com o cabelo Black Power. Puta negão! Uau! Foi o máximo, para mim, foi uma realização, foi fantástico. E ganhamos o APCA de melhor seriado, né, policial. A APCA, para quem não conhece, é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, é um prêmio importantíssimo, é um prêmio importantíssimo em São Paulo, com o melhor seriado. Na segunda temporada, ordens de cima para que o personagem cortasse o cabelo. Então, o André, eu estou falando isso, acho que de primeira mão, eu nunca comentei isso. Aí as justificativas, claro que eu questionei um pouco, a produção toda em andamento, e aí já fica mais difícil você parar tudo para argumentar e criar todo um caso e uma polêmica, porque é muito dinheiro que está em jogo, é uma produção em andamento, né? Nós já tínhamos feito tudo. E aí eu ainda questionei, não, é porque não existe lá de cima, vieram, né? Não, mas não existe um delegado de Black Power, e realmente não existe. E se não existe um delegado Black Power, por quê? É porque existe uma raça que está sendo oprimida. Né? Eu acho que, para mim, na época, ficou muito claro. Não que em algum momento eu tivesse algum tipo de dúvida, mas eu estava fazendo um herói numa série que foi importante, no sentido de abrir essa porta para seriados, e um negro encabeçando um elenco de Black Power, né? Fazendo uma série onde ele era o herói, não era o vilão. O vilão você tem, Black, quanto mais, né, associado aí tudo bem, mas um herói, Black Power, que falava, que peitava, que não se corrompia de forma alguma. Então, tudo a ver, foi muito bacana. Depois, na segunda temporada, cortaram o cabelo dele, mas aí tem sentido, porque ele começava a se enquadrar no sistema. Ele foi realmente enquadrado, né, em todo o sistema. Depois, eu não vou falar o final para vocês, mas faz sentido, fez todo sentido. Mas, de qualquer forma, esse trabalho foi um trabalho emblemático, entende, André? Tanto no protagonismo, no meu primeiro protagonismo, de ter um entendimento de como é você protagonizar uma série, como essa questão toda racial, né? Que realmente ela existe e é muito sério, né? Porque quando você fala, realmente, a gente não tem um dentista Black Power, Rastafari, né? Enfim, que são coisas, tranças, que são coisas que fazem parte da nossa cultura, da nossa raça. Então, isso precisa ser incorporado de uma maneira que eu quero dizer, desassociada ao feio, à violência, saca, a coisa ruim. Precisa, né?
Teve um caso até de um cientista negro com Black Power, foi barrado no Congresso, acho que foi em São Paulo, né? No hotel que ia ter o Congresso, barraram ele, ele era um dos principais nomes do Congresso. Infelizmente, a gente vê. Luciano, eu queria até aproveitar que você já deu o gancho para a gente entrar nessa questão do racismo e tal. Essa semana, o Roda Viva teve como tema o racismo estrutural, foi o Silvio Almeida, né, que foi ser entrevistado e tal. E a gente vê esses protestos mundo afora, o Black Lives Matter, essa indignação toda com a morte dos meninos na periferia, ou do George Floyd lá nos Estados Unidos. Você acha que essa discussão atual realmente vai ter uma transformação prática na sociedade? Vai deixar de ser uma coisa que fica mais na teoria para realmente ter uma transformação, da gente ter uma sociedade mais igualitária, que respeite as diferenças e tal? O André, eu acho sim, eu acho que nós estamos em evolução, né? Hoje em dia, todo mundo fala muito, porque lá nos Estados Unidos, os negros realmente se revoltam, os negros realmente vão à luta, eles tacam fogo, eles fazem, eles confrontam, né? E aqui no Brasil todo mundo, não é isso. A colonização foi diferente. Nós fomos colonizados como, gente, a raça humana é uma só, nós somos todos iguais. E durante um longo tempo nós acreditamos nisso. Muitos de nós acreditou que as pessoas achavam realmente isso. Não acham, as coisas não são assim. As coisas estão se transformando porque nós conquistamos, os negros, eu quero dizer, algumas coisas que estão sendo fundamentais para refletir no que estamos vivendo hoje. Essas cotas que nós brigamos muito há uns 10 anos atrás, enfim, foram negros que entraram na faculdade, que estão resgatando a nossa história. A nossa história hoje ela está sendo resgatada, né? Por esses negros que estão estudaram e trouxeram. Todas as coisas que eu não aprendi absolutamente do meu povo, da minha raça, na escola, os jovens de hoje estão tendo acesso. Hoje nós temos grandes militantes, a era dos grandes revolucionários, dos grandes militantes, sempre teve, mas agora elas estão com acesso muito maior devido à internet. Hoje nós temos sites onde você só não fica esclarecido com relação ao racismo se você não quiser. Você precisa, como antirracista, vamos dizer assim, procurar saber das coisas historicamente. Então, eu acho que isso está acontecendo. Essa transformação, de fato, está acontecendo. Ainda tem muita luta pelo caminho. Alguns ficaram pelo meio do caminho, muito sangue ficou pelo meio do caminho, mas nós estamos na nossa evolução, na nossa história. Nós não acreditamos mais em Papai Noel e não acreditamos mais que somos todos iguais, que a raça humana é uma só. Essa lorota não existe mais. A gente não acredita. E com relação à supremacia branca ficar única e exclusivamente postando hashtag vidas negras importam, também vai acabar. Hoje você vai ter que, através de atitudes, realmente, se você quer uma igualdade social, que isso seja reparado, você vai ter que contribuir para isso. Não basta mais hoje você simplesmente ir para a sua rede social por causa da sua culpa branca, ou por causa dos antepassados brancos. Porque não adianta mais. Né? Hoje você precisa atitudes essas e que vão ser cobradas. Porque hoje nós temos militantes e pessoas com uma estrutura totalmente diferente da que tínhamos há um tempo atrás. Né? Hoje o acesso está muito maior. Então, hoje você vai ter que apoiar causas negras. Não basta você só não ser racista. Você tem que ser antirracista. Senão, você não quer a igualdade de raças, nem a reparação social que nos é devida. Entende? Então, eu acho que nós estamos nesse momento, André, que eu acho que é importante. Eu acho que é uma evolução. Ninguém vai largar os seus privilégios assim, né? Isso é uma coisa cultural aqui do nosso país. Mas eu acho que está sendo esclarecido. Você vai ter que tomar um partido. Ou você é racista, ou você é antirracista. E para você ser antirracista, você vai ter que ter atitudes que comprovem
entendeu? Uhum. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que nós estamos nesse momento. E é isso aí. Com certeza. Desculpa a emoção, que a gente vai, enfim, né? A gente acaba se emocionando. A gente tem que superar esse momento caótico também, todo esse caos que a gente está vivendo aí, né? Mas com luta e persistência a gente chega lá. E se você me permite, André, Opa. se você me permite, para finalizar essa história de racismo, eu separei aqui algumas coisas que eu queria ler, porque eu não queria esquecer de absolutamente nada. Tá bom. Então, eu vou ler, porque já que a gente falou dessa causa, eu sabia que isso ia ser abordado, até porque a gente tem que falar sobre isso, eu acho uma questão importante. Então, a primeira, isso eu costumo chamar que é um manual antirracismo, tá? Então, a primeira que eu vou citar aqui é que todas as pessoas do seu ciclo social já têm consciência do racismo e do genocídio da população negra. Quer dizer, essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Todas as pessoas do meu ciclo social têm consciência do racismo e do genocídio da população negra? Se alguma delas não tiver, você tem que falar. Mesmo que isso gere um pouco de desconforto. Entende? Isso tem que ser conversado. Isso tem que ser falado. A segunda, financie, apoie algumas iniciativas de pessoas negras. Isso precisa ser feito. Não adianta você ser um grande empresário e falar das causas, sou antirracista, e na hora em que um negro vai pedir um projeto, um patrocínio para o projeto dele, ele não é congratulado, não é agraciado, contemplado. Obrigado. 3, não fique alienado. A mídia tradicional não é suficiente. Há diversas outras mídias alternativas que têm como foco a juventude negra de periferia. Então, não basta você só ficar sabendo do racismo, o George Floyd. Não. Você, como antirracista, como uma pessoa que quer uma democracia racial, você precisa correr atrás. 4, enegreça suas referências. Ou seja, leia livros escritos por pessoas negras em redes sociais. Compartilhe pessoas negras em suas conquistas, não só na violência. Veja filmes dirigidos e protagonizados por pessoas negras. Questione o fato da representatividade negra o tempo todo. Se você está num ambiente, você olha e fala, nossa, não tem negro aqui. Por quê? Poxa, essa série da televisão não tem negro. Mas por quê? Se questione, passe a se questionar. Isso vai ser bacana e importante. Se estiver falando de debate racial, não estamos falando só de pessoas negras, mas sim da dinâmica de opressão e hierarquia entre raças. E utilize seus privilégios para amplificar vozes, projetos, iniciativas de pessoas negras. Quantas pessoas você segue no Instagram que são negras, ou no Face, ou em outras redes sociais? Quantas pessoas negras você acompanha? Quantas iniciativas negras você já compartilhou hoje e que você apoia? Então, esse tipo de atitudes e de comportamento é o que eu acho que vai começar a ser cobrado daqui para frente de toda uma militância, né? Eu, apesar de não ser uma pessoa engajada nessas causas, militante, eu tenho o meu engajamento e a minha militância e a minha política de uma outra maneira. Eu tô aí seguindo o caminho e estou representando a minha população, o meu povo negro. Obrigado por esse espaço. Eu queria ler isso porque eu não queria esquecer nada. E a gente fica emocionado e pode perder alguma coisa. Com certeza. Acho que todo mundo tem que seguir isso. O mundo não comporta mais essas diferenças, né? Não dá para nenhum tipo de preconceito. E a gente tem que lutar, porque nos últimos tempos a gente viu uma corrente de ultradireita, nazifascista, que ganhou voz, pessoas, enfim, mas a gente está na luta, né? A gente tem que lutar.
Luciano, queria agradecer por tudo aí. Eu vou tentar disponibilizar aqui nos comentários esse texto que você acabou de ler para a gente, para o pessoal poder ter acesso também, ler depois. E aí, dos teus papéis, eu queria que você comentasse na TV aqueles que te marcaram e entrar também. A gente vai falar de alguns curtas e dos filmes também, dos longas-metragens daqui a pouco. O DPA, que acho que te levou para um público infantil, que você veio aqui no Festival Geek, a fila era interminável. A gente foi no Arte no Dic lá, a criançada pulava sem parar, né? Então, como é que o que o DPA foi para ti e essa relação com a criançada, assim? O que foi para o que te trouxe de experiências? Olha, primeiro eu gosto muito de criança, sempre trabalhei com criança. Quer dizer, depois é que eu fui ver que eu já tinha trabalhado com criança. Minha primeira peça em Santos foi Sol e Chuva, Casamento de Viúva, era um infantil, do Luiz Carlos Gomes. E depois eu trabalhei na TV Colosso e agora com o DPA. O DPA me deu uma visibilidade muito grande com as crianças, né? A criançada é um público fiel, eles assistem, eles gostam, eles são muito carinhosos, a manifestação deles é muito calorosa. Então, isso foi muito bacana, foi uma surpresa que eu tive. Eu não sabia da repercussão dessa série, DPA, quando me chamaram, quando eu fui fazer. Então, foi uma coisa muito bacana. E o que eu gosto é porque é um produto também voltado para a cultura, para a literatura, para a criançada, que eu acho que é uma formação de público também, sabe, André? A gente está formando um público bacana que está começando já a consumir coisas de qualidade, né? A Flávia Lins é uma grande escritora, né? Ela escreve literatura para criança. E é um grande sucesso, os pais adoram, os pais também assistem com os filhos. Então, os pais também vêm falar comigo. Então, esse projeto eu acho fundamental para isso. Qual outro programa para criança nós tínhamos? Nenhum. Na Globo, nenhum. Na Record não tem nenhum. Digo nas abertas. Aí você tem um canal agora, o Gloob, que faz um programa direcionado para as crianças. Então, não tinha nenhum. Então, agora nós tivemos. E demos a sorte de ser um projeto com esse cuidado artístico e literário, né? Então, muito feliz. Quantas temporadas foram? E outra... eu fiz 7 temporadas. E três longas-metragens, né? Pro cinema. 3 longas-metragens. Um será lançado ainda, não foi. Ainda vamos entrar em cartaz. E profissionalmente falando, André, também é muito bom, porque você começa a entender que o seu leque aumenta. Né? O seu leque, as suas possibilidades de interpretação aumentam. Então, você faz um policial, né, com idade mínima de 16 anos, uma série importante, policial. Não fiz só 9mm, fiz outras. E você faz um programa infantil também, né? Uhum. Dentro aí então, isso é muito bacana para mim como profissional. Eu realmente sou uma pessoa que transito em diversos gêneros. Eu faço desde educativo, Telecurso 2000, infantil, policial, novela, série, cinema, até proibido para menores de 18 anos, né? Carcereiros então, assim, também, né? Carcereiros. Então, assim, isso é muito bacana. E o DPA veio consolidar esse nichozinho que eu achei bacana com essa questão que eu acho importante de literatura para criança. Vamos falar dessa versatilidade que você tem, que eu acho muito legal, assim, de passear por vários gêneros e mídias, e sempre de forma competente, que eu acho bem legal. Das novelas, quais que você considera as mais especiais, assim? Sua última novela foi Jezabel na Record, né? Minha última novela foi Jezabel na Record. Foi Jezabel. Como é que foi essa experiência? Uma superprodução? Foi para o Marrocos? Como é que... Olha, André, foi maravilhoso, foi melhor, superou todas as minhas expectativas, todas que você pode imaginar. Primeiro que o personagem era um super personagem. Eu ia fazer um rei da Fenícia, saca? Biblicamente, um personagem histórico que existiu, que traz toda uma questão religiosa, que confrontava, né, ali com eles, enfim. Então, um personagem muito importante. E eu ainda ia para a África, né?
Eu ia para a África, para mim, onde tudo aconteceu, quer dizer, para o mundo inteiro, né? Para a civilização toda. É na África que as coisas aconteceram, né? Então, eu estava feliz, muito feliz. Embora eu já tivesse passado em todas, né? Assim, me convidaram, na verdade, eu não fiz teste. Me convidaram, eu fui falar com a Vancini, batemos um papo, conhecer o elenco todo, a minha filha, que quem fazia era ali de Lisboa. Embora eu já tivesse praticamente dentro, eu sempre saía de lá falando, eu preciso ser aprovado. A sensação que eu tinha que, a qualquer momento eles falavam, olha, a gente vai optar por uma outra pessoa, por um outro ator, de tamanha a minha vontade de fazer o projeto, né? De representar esse personagem com esse peso. A Fenícia, que traz a questão toda do povo negro novamente, eles eram negros, inteligentes, foram eles que inventaram a escrita, coloridos, festivos, sensuais. Então, isso tudo ia de encontro com uma representatividade que a gente quer ter na nossa história. E era um grande personagem, então foi importantíssimo para eu fazer Jezabel. Gravamos em Marrocos, gravamos em Paulínia, e, enfim, foi muito bacana, uma experiência muito importante. E eu pude resgatar um pouco da minha ancestralidade, certamente. Luciano, falando dos filmes, eu queria que você comentasse alguns trabalhos aí. Os Bons Parceiros, dirigido pelo Helder Fraga. Você fez o Bispo do Rosário no Eu Preciso Dessas Palavras Escritas, que a gente até abriu uma edição do festival aqui. E um dos mais recentes, que foi O Meu Preço, que é um papel mais ousado, digamos assim, um papel diferente do que você vinha fazendo em cinema e televisão. Comenta um pouquinho desses 3 trabalhos, por favor. Que são 3 trabalhos também bem diferentes, que mostram toda a sua versatilidade e tal. Os Bons Parceiros, um filme importantíssimo, bacana, porque, primeiro, que é do Plínio Marcos, que é outro santista, outro grande autor, e a obra do Plínio é muito, muito importante para a história do nosso teatro. E, primeiro, já começa por aí, eu ia ter essa honra e esse prazer. Segundo, um grande amigo, Helder, que sempre acreditou no meu trabalho, um cara que sempre valorizou o meu trabalho. Eu já tinha trabalhado com ele no teatro, tinha sido, por exemplo, com um personagem que jamais eu imaginei que eu pudesse fazer um dia, né? Que era um texto de Ibsen, chamava-se A Dama do Mar, e os personagens todos noruegueses, e eles me colocaram ali, eu negro. Isso não foi levado em consideração, então eu pude trabalhar numa obra de Ibsen. Então, isso realmente não tem preço. Então, esse personagem foi muito importante. E nós fomos selecionados para Cannes. Né? Tem um festival de Cannes, que é conhecido, um dos festivais mais importantes do mundo, e nós fomos selecionados na parte de curtas, né? Então, é um filme que nos traz muito orgulho, né? Por isso. O outro que você me perguntou foi Eu Preciso Rosário. Eu Preciso Dessas Palavras Escritas, um filme do Bispo do Rosário. É um filme da Milena Manfredini e da Raquel Fernandes. Os motivos que eu quis fazer esse trabalho, que eu aceitei fazer esse trabalho quando fui convidado, foi primeiro porque a Milena, ela é mulher, negra e cineasta. Ela saiu de um projeto social de uma periferia e queria desenvolver esse projeto. E eu já de cara topei por essas 2 questões, né? Mulher, negra e veio da periferia e de um projeto social. Um filme que tivemos uma carreira muito bacana, muito importante. Ela só não correu os festivais por causa do tempo. Os festivais, são alguns festivais importantes, precisa ter 15 minutos. E esse filme dela tinha 20 minutos. Ela não quis abrir mão. Ela quis ele na íntegra, da maneira que ela tinha concebido. Então, por isso que deixamos de participar de alguns festivais. Mas ele é um filme que está catalogado
junto com as obras do Arthur Bispo do Rosário, faz parte do museu. Ele viaja o mundo inteiro com as obras do Arthur Bispo do Rosário, outro artista negro importante e muito pouco conhecido e reconhecido no Brasil. Então, de cara, topei fazer por essas questões e foi importantíssimo. É um filme que eu trago na minha prateleira de grandes trabalhos. A gente está colocando aqui, pessoal, a gente vai colocar os links aqui de uma entrevista que eu fiz com a Milena Manfredini. Tem que legal. A live do Helder também, a gente está colocando o link aqui que foi entrevistado já. E uma entrevista do Luciano que ele me deu uns anos atrás também, a gente está colocando aqui embaixo, tá bom? Quem quiser acessar depois. E os filmes que estiverem disponíveis também, acho que os Bons Parceiros tá liberado, a gente está colocando aqui para quem quiser assistir. E o Meu Preço, que é o mais recente, entrou no YouTube agora em abril, né? Até escrevi uma crítica lá do filme. É um filme sensível, forte ao mesmo tempo. Como é que foi essa experiência? Então, são aqueles projetos que chegam até você. Olha só, André, chega um momento da profissão da gente onde você precisa separar o seu trabalho profissional no sentido eu preciso pagar as minhas contas, né? Eu tenho compromissos assumidos. Uhum. E aqueles outros trabalhos onde você quer continuar instigando o artista dentro de você. Para você não se burocratizar, vamos dizer assim. No melhor sentido da palavra, né? Quando você entra numa gira de trabalho, você trabalha muito, você grava novela, você faz a peça, você entra numa gira que artisticamente, o teu artista, a tua imaginação, a tua criatividade, ela vai se restringindo. Então, a gente acaba, para alimentar esse tipo de sentimento dentro da gente, a gente pega esse tipo de trabalhos que são desafios, como foi o Bispo do Rosário, né? Como foi o Meu Preço, como foi o trabalho do Plínio, Os Bons Parceiros, que são trabalhos onde artisticamente você contribui, você se instiga, você estuda, você pesquisa, você põe os seus sentidos em ação. Isso te mantém vivo enquanto artista, né? Você não se burocratizou totalmente. Eu não estou só trabalhando para pagar conta, né? Isso a gente precisa. O idealista que eu fui quando eu tinha 18, 19, 20 anos, quando eu comecei a fazer teatro, eu não sou mais, né? Eu tenho consciência de que eu sou um operário da arte. Eu sou um artista, eu sou um operário da arte. Então, eu tenho que viver disso, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer esse tipo de trabalho. E o Meu Preço, quando ele me chegou, já gostei de cara. Mais um outro projeto que saiu de um projeto social do Nós do Morro. O Fabrício, ele saiu desse projeto. Nós temos outros que saíram do Nós do Morro. Ele é escritor, ele escreve, ele é ator, ele dança, ele é um artista. E ele me mandou o roteiro, Luciano, você gostaria de tal. Eu li o roteiro e não só aceitei o projeto por se tratar de um escritor, um artista negro, que também saiu da periferia, também saiu da comunidade, mas também porque falava de uma temática que eu acho também que é importante ser discutida, que é sobre a transexualidade, né? Que também é um tema... Porque nós que trabalhamos com cinema, com teatro, com arte, a gente tem que trazer as discussões da nossa sociedade. Esse é o papel do artista, é o nosso papel. Então, eu achei interessantíssimo. E o roteiro muito bem escrito. O roteiro é surpreendente. Quem não assistiu, né? Prepare-se, que é forte, mas o roteiro é surpreendente. E aborda essa questão que eu também acho que são de excluídos, né? E a gente tem que falar deles, né? Uhum. A gente tem que entender que a nossa sociedade ela é diversa e isso precisa ser respeitado. Então, mais um trabalho que eu tive o prazer de fazer, defendi com o meu melhor. Com certeza, é um filme muito bom mesmo e vale a pena. Confiram aqui, pessoal, o link está aqui embaixo. Luciano, você foi dirigido pelo Marco Bellocchio no Traidor.
É um filme sobre a história do Tommaso Busqueta. Busqueta, um mafioso que se refugiou no Brasil, foi para Cannes. Como é que foi essa experiência? Um elenco com brasileiros, italianos, e a história de um personagem aí que marcou, né? Inclusive tem uma série, tem um documentário sobre ele no Netflix também. Como é que foi essa experiência? Bom, foi o meu primeiro trabalho internacional. Foi o meu primeiro trabalho internacional com um diretor, Já com um dos últimos diretores, um grande diretor italiano. um grande diretor italiano. E, e é aí também outro entendimento, o nosso cinema, os nossos artistas. A gente está atravessando fronteiras, entendeu? Eu fui lá, eu fiz questão de ir, eu estava gravando em Marrocos, eu terminei as gravações de Marrocos. Eu falei, eu não sei como é que eu vou chegar em Cannes, porque eu não conhecia, nunca tinha ido, mas eu vou. E eu fui para Cannes, cara. Tive convite, evidentemente, porque fazia parte do filme, óbvio. O que eu entendi, o André, ali eu entendi o seguinte: todo aquele medo, toda aquela insegurança que muitos momentos da minha carreira eu tive, enquanto ator, enquanto artista, ficaram para trás. Nada mais me assusta, nada mais para mim é impossível, nada mais. Quando eu estava no tapete vermelho em Cannes e eu vi assim Almodóvar, Leonardo DiCaprio, enfim, a nata do cinema mundial, eu falei, nada é impossível nessa vida. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu não tenho mais medo de ficar desempregado no Brasil, porque se lá não der certo, eu venho para cá. Saca? Eu já estou... Lá eu conheci muitas pessoas, depois eu fui para a Itália, eu conheci outras pessoas. Ou seja, o meu network ele ampliou muito mais, André. Então, nesse sentido, a importância desse trabalho é uma participação, mas uma participação significativa. Eu não acredito nisso de papel pequeno, nunca acreditei. Eu acho que na hora que a tua cara está na tela, você é o protagonista. Então, isso de papel pequeno, para mim, é bobagem. É uma participação muito bacana. Eu faço o delegado que dá voz de prisão, ele tenta subornar aqui no Brasil, e o delegado se mantém, enfim, e não aceita a subordinação. Uma grande sequência, uma grande participação. Então, fui para Cannes, vivi esse momento, depois estive na festa. Belóquio me recebeu muito bem, jantamos juntos na mesa. Eu me emociono quando eu falo, porque são momentos que vêm à minha cabeça, evidentemente. Você num país estrangeiro, onde além de você ser um dos únicos negros, né, da festa inteira, eu estava representando também de uma certa forma, tinha esse emblema comigo, e está ali em tetraquejo para lidar com a situação, um jantar com talheres, com produtores, cineastas, diretores. Então, isso realmente foi muito importante para o meu entendimento de uma série de coisas da profissão, do profissionalismo. Né? Amanhã eu posso estar trabalhando num filme internacional. Né? O Wagner está lá, o Rodrigo Santoro não para de fazer filmes. Então, assim, se tornou aquele apego ao Brasil, aquele apego às emissoras de televisão, não existe mais, não tem. Alice Braga também, graças a Deus, isso. Alice Braga, quer dizer, Sônia Braga, uma carreira brilhante, uma das pioneiras, né? Não reconhecida no país. Eu pude sentir isso, eu cheguei lá e falei, olha, e eu preocupado em ficar desempregado lá no Brasil. Você entendeu, André? Pode ser que eu fique, mas acho difícil. Até porque agora eu já estou enveredando por outro caminho, não é nem mais, eu quero outras coisas já. Né? Eu acho que a minha contribuição como ator está se acabando. Daqui a pouco eu tenho que começar a dirigir, a produzir, a escrever, enfim.
Luciano, antes da gente falar do YouTube, já está na reta final do bate-papo, que senão vão brigar comigo se a gente não falar das novelas da Globo aqui, Laços de Família, Essas Mulheres Segundo o Sol. Qual que te marcou mais? Como é que foi? Tem alguma que você lembre com mais carinho, assim? A que me marcou mais, sempre, a que marca mais a gente sempre é a primeira, né? A primeira vez a gente nunca esquece. A primeira foi Laços de Família. Eu tinha, na época, nem lembro quantos anos eu tinha, 34, 35 anos. 2000, foi em 2000. Eu mandei meu material, eu já tinha alguns trabalhos de novela, eu tinha mandado um material de uma novela que eu tinha feito no SBT, chamada Ossos do Barão, olha, do Walter Durst, há muito tempo atrás. Nessa cena estava eu, Leonardo... Ah, meu Deus. Ah, não posso esquecer o nome dele. Que fez o Pagador de Promessa? Leonardo Vilar. Leonardo Vilar. Desculpa, Leonardo. Leonardo Vilar. Ah, Ana Paula Arósio. Rubens Caribé. Ou seja, um puto elenco no SBT, a novela. E mandei esse material para o Luiz Antônio, que era o produtor de elenco da época. Eu mandei esse material, essa fita. Ele nunca mais me responderam. Um dia ele me... Minto. Aí mandei o material, o diretor quer falar com você. Eu vim para o Rio de Janeiro para falar com o Ricardo Odson. No dia, o Ricardo Odson estava fazendo teste com o Giannichini e com a Vera Fischer. Ele passou a tarde inteira fazendo teste com quem ia fazer o papel com a Helena do Manuel Carlos, que era a novela do Manuel Carlos, e que o Giannichini pegou o papel. E eu fiquei esperando, passou o horário, não deu para ele falar comigo, eu vim embora para Santos. Eu morava em Santos. Voltei para Santos, fiquei em Santos. Eu falei, não rolou. Um dia me liga o produtor de elenco dizendo, olha, Luciano, a figurinista está precisando das suas medidas, ela vai te ligar. Eu falei, mas eu nem sabia que eu tinha pego. Como assim, não sabe? Bom, enfim, eles entraram em contato comigo, me falaram as condições e tudo mais. E foi a minha primeira novela na Rede Globo de televisão, um papel muito bacana, um personagem delicioso de fazer, chamava-se Dr. Laerte, era um acupunturista, sócio da Helena, da Vera Fischer, numa clínica de estética no Leblon. Eu não podia fazer estreia melhor na Rede Globo de televisão do que essa, com um papel desses. E assim foi. André, eu fiz o papel. No decorrer da novela, aquilo que eu sempre procurei ser um grande colega de trabalho, um bom profissional, chegava no horário, as minhas falas decoradas, e assim foi. Ganhei cenário, eu tinha 2 cenários, isso tudo conta, sabe, André? Eu estou falando coisas muito, muito do métier. Mas quando você chega, recebe um roteiro, você lê, você fala, não tenho nem cenário. A gente faz piadas entre nós todos, os atores, né? Mas eu tinha aquela clínica, mas ao longo da novela eu ganhei um apartamento, eu ganhei um romance, eu não, a personagem. Isso tudo são sinais de que o seu trabalho está correspondendo, né, André? Eu sempre tive atento a isso. Finais de capítulo também é outra coisa que você pode relevar, que são coisas bacanas para a novela. Né? Você ter um final de capítulo, né, com o seu personagem, isso tudo são computado como desenvolvimento do seu trabalho, do seu personagem, essas coisas todas. E então ela, sem dúvida nenhuma, foi a que me marcou mais, entendeu? Muito. Aí eu já não podia mais entrar no supermercado aí em Santos, todo mundo já queria autógrafo. Mas passou, viu? Isso depois passa, isso é bobagem. E, Luciano, agora você é youtuber também. Como é que surgiu essa ideia? Uma revista eletrônica, você tem vários quadros diferentes, está cozinhando lá, tem receita, tem dicas de culturais. O que te levou? Foi a quarentena? Você já tinha essa ideia antes? Como é que foi? André, não sou youtuber, nada, cara. Tem canal no YouTube, é youtuber. Isso tudo começou...
Olha só, isso tudo começou na quarentena de brincadeira. Eu tinha já o canal no YouTube. Esse Aham. canal eu já tinha, mas eu nunca movimentei, eu nunca postei um vídeo, nunca tive nada lá no canal. E aí, nessa quarentena, começou de brincadeira, uma vez que eu estava fazendo fettuccine com frutos do mar, eu filmei e postei no Instagram. Muitas visualizações, muitas visualizações. Eu falei, nossa, mas o que é isso e tal? Eu falei, poxa, mas isso tudo é uma casa cheia de teatro. Opa, e tem jogo nessa história. E algumas pessoas, por que você não monta um canal de culinária, de culinária, de culinária? Eu falei, não, gente, culinária não, porque eu nem manjo. Eu sei fazer aí uma comidinha para os amigos, eu gosto de receber em casa, eu faço uma comida para os meus amigos, para minha família. A gente gosta, a gente é um povo, uma família que gosta da mesa, saca? Comida, bebida, a gente gosta. E eu falei, não vou fazer de tudo. Posso falar de duas coisas. Um dia me deu um insight e abri a câmera e falei tudo que eu tinha que falar, que era um papo reto. Abri a câmera, falei. Pá! Falei, olha, o que aconteceu na história toda? Se em casa, preso, eu falei, porra, tá aí uma coisa legal para eu desenvolver. Entende? Para eu desenvolver. Eu não entendo nada do YouTuber, eu nunca fui um consumidor de YouTube. Eu consumo YouTuber, se você me mandar o link, eu clico lá e vejo o filme. Entende? É dessa maneira. Eu não navego no YouTube como diversas pessoas, como milhões de pessoas fazem. Então, quer dizer, eu comecei a conhecer um outro universo. Eu não sei fazer edição de vídeo, áudio, colorização, nada disso. Quer dizer, eu passei a começar a aprender sobre editar um vídeo. Então, você edita um clipezinho, você faz uma capinha para aquele videozinho. Você começa a desenvolver uma atividade. E como tudo que eu faço, André, eu nunca espero, eu vou agora... Infelizmente, nunca deu para mim. Eu adoraria, antes de começar a atuar, a ter feito uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, e depois começar. Mas isso nunca foi possível. A gente, muita gente nem tem o curso superior, nem o curso universitário, e se mete na vida. E a mesma coisa comigo foi no YouTube. Eu falei, bom, eu não entendo da ferramenta, eu não conheço a ferramenta ainda, mas eu vou fuçando. Aí eu postava um vídeo, posto outro videozinho. Ou seja, o canal está ganhando uma forma. Né? Eu coloquei Luciano Quirino em revista, por quê? Eu quero falar de tudo, André. Desde uma viagem que eu for fazer para um próximo trabalho, tem várias colunas, né? Dicas culturais. Eu quero, por exemplo, poder entrar no Centro Cultural Banco do Brasil com a minha câmera e falar da exposição que está tendo ali naquele dia, saca? Um passeio na ilha de Paquetá, ou dar voz, que é uma outra coluna que tem, dar voz aos cadeirantes que andam de cadeira de roda, qual a dificuldade deles na convivência da sociedade. Um canal que vai trazer entretenimento, discussões, entrevistas. Eu tenho um acesso bacana aos colegas de trabalho, quero fazer entrevistas. Tem uma outra coluna onde eu falo, dou voz a autores, escritores, poemas, crônicas, contos que eu acho que são importantes para reflexão. Então, ele está tomando uma forma ainda. Você entendeu, André? Eu não sei exatamente ainda o que vai ser, mas eu estou fazendo. Sem despudor, sem pudor, sabe? Na cara de pau. Se inscrevam, pessoal. Ative o sininho aí Se do canal. inscrevam, isso aí. Ativem o sininho, curtam, compartilhem. Agora eu estou entrando nessa. Todo mundo me fala, você precisa pedir para curtir, para compartilhar. Sininho. Porque a qualquer momento eu posso aparecer com o Leonardo DiCaprio entrevistando. Você entendeu? O Will Smith abraçado, falando, Will, o que você está fazendo aqui no Brasil? Qualquer momento. Você entendeu? Eu tive várias oportunidades ao longo da minha vida, da minha carreira, que se eu falar, eu já andei de elevador com Sting, entendeu? No livro, saca? Então, se eu tô com a câmera, eu tô com Sting no elevador, como eu já estive, eu ligo a câmera e falo, bom, Sting, eu posso... Você tá entendendo, André? Então, eu vi essa possibilidade dentro do canal, uma revista, uma brincadeira, e tá servindo para eu ocupar minha cabeça, você entendeu? Desenvolver um trabalho novo. E é isso aí. Então, Mas pessoal, tá bem no comecinho.
Tá bem, vai estar bem mas legal. Se inscrevam porque vai ter muita novidade. Estou falando para vocês, vai ter muita novidade. Vocês vão ver. Deixa eu poder sair de casa. Vocês vão ver só. Luciano, eu queria te agradecer. A gente vai para o nosso ping-pong agora. Tá preparado? Estou preparado. Pelo Marília Gabriela. Aí eu falo uma palavra, faço uma pergunta, você responde de forma sucinta. Tá? Eu queria saber, então, um ator ou atriz que te marcou na infância? Na infância, um ator que me marcou, ou uma atriz? Foram tantos. Tantos assim. Eu vou sintetizar todos no Grande Otelo, que é o nosso Chaplin. Uhum. Sensacional. Um filme que te marcou na tua vida? Vários filmes do Woody Allen, do Alan Parker, agora do Inarritu, adoro o Inarritu, enfim, vários, mas eu vou falar Os Trapalhões, que foi o primeiro filme que eu assisti, né? Uhum. O primeiro filme que eu assisti no Cine Roxy, inclusive, e me marcou. Depois eu assisti a todos os filmes dos Trapalhões. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema, foi para assistir Os Trapalhões. Então eu vou deixar esse filme. Embora outros me marcaram muito. O espetáculo teatral que te marcou? O Emoções Baratas, né? Esse Emoções Baratas foi uma coisa surreal para mim. Eu não tinha noção daquilo tudo, da grandiosidade do espetáculo, a grandiosidade do diretor. Eu nunca tinha ouvido falar em José Posse Neto. Então, aquilo foi uma coisa impressionante. Muito legal. Emoções. Uma novela que te influenciou? Uma novela que me influenciou? Que eu tenha assistido? Novela, sim. Eu gostava de novela, eu assisti várias novelas. Mas que me influenciou na vida? Como ator, o que te marcou? Não lembro agora de nenhum. Não tem uma específica. Laços de família. Laços de família. Um livro? Um livro que me marcou, né? Um livro que me marcou muito foi O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, a história da filosofia. Esse livro, quando eu li, tinha 20 e poucos anos, 30 talvez, por aí. E me marcou porque foi onde eu tomei conhecimento dos grandes filósofos, sabe? Que eu me atentei para essa questão toda intelectual, da filosofia, do mundo, da vida. Foi um livro que me marcou muito. Uma história muito fácil de digerir. Eu lembro que eu devorava, sabe? Era a história de uma menina que ela recebia bilhetes questionando sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, entendeu? Enfim, muito legal. Esse livro marcou a minha vida. O Mundo de Sofia. Se não leram, leiam, que é muito legal. O trabalho que mais te satisfez, seja em TV, teatro, cinema? Ainda está por vir. Ainda está por vir? Qual foi a sensação de receber uma estrela na calçada da fama do Roxy no festival e batizar um troféu de um festival de cinema? Olha, André, é um misto de várias coisas. Eu vou ser super franco com vocês. Eu fiquei muito emocionado. Nossa, foi um dia muito especial na minha vida. Mas isso sempre vai acontecer, não só comigo, mas com todos. Até que ponto a gente merece isso, né? Até que ponto outros não mereceriam estar na calçada da fama? Isso passa na nossa cabeça. Nós temos grandes colegas aí, santistas, né? Então, embora eu tenha... E outra coisa, acho que mereço, sim, tenho a minha história, tenho a minha luta, muito bacana, muito obrigado. Mas a gente não deixa de pensar
em outros que vieram antes de mim, que também tem uma história importante, que também precisam ser citados e exaltados e tudo mais. Ou de outros santistas da região também. Enfim, é isso. A única coisa que eu... Olha lá, já está surtindo efeito. Novo inscrito no meu canal. Acabou de aparecer aqui, ó. Ó, temos que fazer mais live, hein, André? Que está surtindo efeito. Estou brincando, fazendo piada. Então, assim, foi uma grande emoção. Eu estou lá na Calçada da Fama, junto com o Pelé, junto com o Neila Torraca, com o Rubens Evolde Filho, Sérgio Manberti, Neymar, Beth Mendes. Sérgio Manberti, Beth Mendes, poxa vida, grandes. E temos outros grandes que eu espero também que nos façam companhia lá. Luciano, o que é a arte? O que é o quê? A arte. A arte. A arte é tudo, gente. A arte é tudo, meu povo. A arte é... Sem arte não existe um país, entendeu? A arte é a identidade de um povo, de um país, é a sua cultura, entende? Ela é fundamental. Se você quer um povo desenvolvido, você precisa de arte, de cultura. A arte é tudo, é tudo. Engano das pessoas, a gente não tem hospital e vou ao teatro. Não é por aí, não existe esse tipo de comparação, entende? Através da arte, você tem o conhecimento e a cultura. E aí ninguém te faz de trouxa, de palhaço, de burro. A arte, ela sensibiliza, ela humaniza o seu coração, a sua alma, entende? A arte, ela te distrai, você sai para dançar, você dança, você se expressa. Entende? Ela é o reflexo de um povo. Para você saber em que momento determinado povo está, basta você analisar a arte que ele está fazendo, a cultura daquele povo. E nós somos muito ricos porque nós temos várias culturas. Nossa diversidade é muito grande, a gente precisa aproveitar isso. Falei demais, era uma palavra só, eu dissertei uma pá de coisa. Para finalizar, Luciano Quirino por Luciano Quirino. Luciano Quirino por Luciano Quirino, gente, eu sou um brasileiro. Eu sou um brasileiro em evolução, você entende? Não existe não para mim. Eu sou daqueles que arrumam uma saída. Sempre fui assim. Altos perrengues, altas alegrias, mas eu sou um brasileiro, me orgulho de ser brasileiro, porque eu criei esse ziriguidum, vamos dizer assim. Luciano por Luciano, então é isso. Eu sou um brasileiro em evolução. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente. Gente, olha, eu espero que vocês cuidem-se, máscara, procurem ficar em casa para as pessoas que for possível, evidentemente. É séria essa questão, é muito séria. Os casos voltaram a aumentar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Então, nós temos uma questão muito séria. Nosso país está à deriva, nós estamos desgovernados. Então, isso é importante. Abram seus olhos nesse sentido, procurem se esclarecer com relação a tudo que está acontecendo. Nós estamos sem um ministro da Saúde, sem um ministro da Cultura. Quer dizer, sem ministro não, sem pasta, acabou, não tem nem mais Ministério da Cultura. Ou seja, o nosso país ele está à deriva. Todas as coisas fundamentais para o desenvolvimento, para a evolução, são as últimas coisas a serem vistas. Isto é um plano, porque quanto mais desinformado, mais você for, mais fácil de conduzir a boiada, né? Então é isso que o meu recado é esse para vocês. Obrigado mais uma vez, André, por esse espaço, por dar voz a mim e a outras pessoas, tanto pessoas importantíssimas como pessoas que estão começando. Você não faz ideia da importância desse seu trabalho. Essa sua iniciativa do Santos Film Fest para a cidade é importantíssima, para a cultura de um modo geral, no Brasil. É um festival que só tem a ganhar e cada vez mais a crescer, pela sua sensibilidade de sacar e perceber determinadas coisas. Viu, meu amigo, meu irmão?
Fica um beijo para você, um beijo para Paulinha, um beijo para Regina, um abração para o Rafael, para o Paulo da prefeitura. Ó, beijo, meu povo, meu coração continua em Santos, santista. Ah, e sou santista sim, lá da Vila Belmiro. Torço pro Santos, apesar dos pesares. Pessoal, esse foi o Luciano Quirino. Obrigado, Luciano. É um prazer aí e poder ser seu amigo também. Acho que a estrela e a homenagem do festival é super justa e você com certeza vai estar todo ano com a gente aqui. E, pessoal, já queria fazer o convite. Na terça-feira eu vou entrevistar o Luffy Steffen, que é escritor, jornalista e cineasta. Ele faz filmes de temática LGBTQ+. A gente vai falar sobre esse contexto do cinema LGBT no Brasil. Ele ganhou vários prêmios, participa de festivais, tem várias iniciativas. Na quinta-feira que vem eu vou entrevistar o Luiz Domingues, que foi membro do Patrulha do Espaço, uma banda super importante. Ele escreveu 3 livros sobre cinema e rock and roll, com um artigo sobre filmes de rock. São 3 livros que ele fez. E no sábado que vem eu vou entrevistar o dublador Márcio Seixas, que só foi dublador do Sean Connery e do Spock de Star Trek e do Batman. É a voz do Batman no Brasil, tem uma carreira super legal. A gente vai falar sobre o mercado de dublagem no país, como é que está sendo afetado pela pandemia, tá bom? E se inscrevam no canal do Luciano. Luciano, brigadão, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Não vou perder. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.